Bom dia, tudo bom? Estamos iniciando mais uma aula de hoje e nossa aula hoje vai falar sobre números racionais. Estamos continuando aqui o nosso assunto e eu trouxe de uma forma diferente para que vocês possam analisar junto comigo esse estudo do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Só que, como nós estamos indo devagarzinho, nós vamos parar no conjunto dos números racionais, tá bom? Então, o conjunto dos números naturais o conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros positivos junto com o zero. Ele é representado por essa letra M, aí que você está vendo, bem grandona. Tá vendo esse verdinho aí? É o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Não há números quebrados, ou seja, ou você deve R$ 1, que é o menos um, ou você tem R$ 1, que é o mais um. Você não deve menos R$ 1,50 no conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, por exemplo, não existem números quebrados ou frações que não representam divisões exatas. Por exemplo, eu posso ter 14 sobre 2, porque 14 dividido por 2 dá 7, uma divisão exata. Eu não posso ter 1,5, eu não posso ter 1 sobre 2. Isso aí não participa do conjunto dos números inteiros. Então, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, tá bom? Podemos, então, dizer que esse conjunto é composto por números inteiros negativos e positivos. Sim, ele veio para isso. O conjunto dos números inteiros veio para representar os números negativos e os números positivos, tá bom? Então, veja bem. Já disse a vocês mais de uma vez que a matemática surgiu da nossa necessidade de representar todas as situações da nossa vida. Então, quando eu uso números inteiros, quando os números inteiros surgiu, foi para representar toda a perca, todo o prejuízo, tudo que eu devo, tá? Então, veio para representar as temperaturas abaixo de zero, veio para representar profundidade, então, veio para representar o que a gente vive no nosso dia a dia. Aí depois, só que neles só tem os números inteiros, não tem números decimais, esse negócio de 199 não cola no conjunto dos números inteiros, tá bom, galera? Ou é R$ 1 ou é R$ 2. 1,199 não combina nesse conjunto, então não existe na verdade. Então ele é representado por essa letra Zzinha aqui, tá? Esse Z aí. Aí depois veio quem? Veio o conjunto dos racionais, que é o conjunto que nós estamos estudando. Ele é representado por essa letrinha Q aqui. Esse Q significa conjunto dos números racionais. Dizemos que um racional é qualquer número que pode ser escrito na forma de uma fração de inteiros. Ou seja, Q é igual a sobre B. Aí você já está vendo uma fração. O A é seu numerador, o B é seu denominador. E o B, em hipótese nenhuma, pode ser zero, tá bom? Não pode existir 2 dividido por zero. Não tem. Ou é 2 dividido por 1, 2 dividido por 2, 2 dividido por 3, e assim vai. Essa é a regra do conjunto dos números racionais. Pela definição dada, vemos que todos decimais exatos são racionais. Ok. Todas as dízimas periódicas são números racionais. Ok. O que é dízima periódica, pessoal? Dízima periódica é aquele número que, quando você divide, dá o mesmo número várias vezes. Por exemplo, você dividiu um número e ele deu 0,33333333. Pronto. Isso aí é uma dízima periódica. Pode dar também na dezena. 0,12, 12, 12, 12, 12. Não tem problema, mas vai ter que ser repetido. Isso é uma dízima periódica. Todo número inteiro é racional. Lógico, né? Porque está dentro um do outro. Todo número inteiro é racional? Sim. Todo número positivo é racional. Todo número inteiro é racional? Sim. Um está dentro do outro. Na matemática, a matemática surgiu assim, se complementando. Não existe fragmentos, estudo uma coisa aqui, outra coisa ali, e depois, não. A matemática é uma continuidade. Um estudo foi dando continuidade ao outro, e assim sucessivamente. Aqui existe uma atividade, mas não vou deixar para vocês agora. Vamos continuar o nosso estudo, tá bom?
Módulo ou valor absoluto. O módulo ou valor absoluto é o valor aritmético de um número relativo, isto é, sem considerar seu sinal. Podemos pensar no módulo também como a distância do número até a origem da reta numérica. A representação do módulo de um número é feita por meio de barras verticais. Veja alguns exemplos. Minha gente, vamos simplificar isso aqui, tá? Um número modular, ele vem dentro desses tracinhos aqui, ou barras. E todo número modular, ele é positivo. Todo número modular, ele é positivo. Ou seja, aí você vê menos 9, né? Você vê menos 9 aqui, ó. Você vê menos 9, ele saiu do módulo 9. Você viu menos 16, você viu, saiu do módulo 16. Você viu 12 dentro do módulo, saiu 12. Então, todo número modular é positivo. E o que é o número modular? É isso, o módulo, ou valor absoluto, é o valor aritmético de um número relativo. Capite aí, o valor do número. O número 9 é 9, o número 16 é 16, o número 12 é 12 e acabou. O número 20 é 20, o número 15 é 15. Então, é o valor do número, o valor que o número possui. É igual à sua identidade, é igual ao seu nome. Qual é o seu nome? João. Então, qual é o valor absoluto de João? É João. Qual é o valor absoluto de Maria? Maria. Então, não existe variação. E o número modular, ele vem dentro dessas barrinhas aqui, tá bom? Então, todo número modular é positivo, beleza. Está dentro negativo, vai sair positivo. Está dentro positivo, vai sair positivo. E acabou. Aí aqui, número oposto ou simétrico e inverso de um número. A matemática, ela gosta de utilizar palavras. Palavras que vocês não estão acostumados. Mas porque você não conhece a palavra, você não sabe ler, você lê e não entende. Essa é a verdade. A questão da matemática é interpretação e conhecimento das palavras. Então, aí já está tudo junto. Números opostos ou simétricos, ou seja, pode ser oposto ou pode ser simétrico, pode vir a palavra oposto, simétrico ou inverso. Pode vir qualquer uma dessas palavras que vai significar a mesma coisa. Entendeu agora? Na sua questão pode vir assim, deu o oposto do número. Pode vir deu o simétrico do número. Ou pode vir deu o inverso do número. Você só tem que saber o que é isso e como resolver. Então, se vir oposto, lembra do português, o que é oposto, minha gente? Oposto de gordo é magro, oposto de alto é baixo, oposto de bonito é feio. Na matemática, nós vamos trabalhar com sinais. Então, o oposto do negativo vai ser o positivo. O simétrico do negativo vai ser o positivo. O inverso do negativo vai ser o positivo. E ao contrário, o oposto do positivo vai ser o negativo. E o oposto do negativo vai ser o positivo. Então, pode ser oposto, simétrico ou inverso. Pode vir essas três palavras, tá bom? Mas significa a mesma coisa. Dois números são opostos ou simétricos quanto têm mesmo módulo, porém com sinais contrários, um positivo e o outro negativo. Por exemplo, o oposto de menos 2 é 2. O simétrico de 1,3 é o menos 1,3. E o oposto de zero? Zero não tem oposto, galera. É o único número que não possui oposto. O inverso do número é dado por 1 sobre A, sendo A um número diferente de zero. Ou seja, não tem, porque aí vai ficar 1 dividido por zero é zero. E não tem oposto de zero, entendeu? O único número real que não tem inverso é o zero, beleza? Porque zero é zero. Coloque isso na sua cabeça e pronto. Agora aqui eu vou dar uma atividade para vocês. Ó, preencha a tabela, vocês vão fazer essa atividade e vão enviar para mim. As atividades agora vai estar inclusa dentro das nossas aulas, tá bom? Então, preencha a tabela com o inverso de cada número apresentado. Aí, nessa tabela, eu quero o inverso do número 2, menos 9, 1 terço, menos 8 15 avos, 4, 2 terços. Então, vocês vão copiar essa tabela no caderno, atividade, questão número 1. Copia essa tabela aí, dá pausa aqui no vídeo agora. Copia essa tabela e me dá o inverso, tá bom? O que é o inverso? É o oposto. O que é o oposto? É o simétrico. E o que é simétrico? É o oposto. E o que é o oposto? É o inverso. E na matemática, negativo é o positivo, do positivo é o negativo, tá bom?
Aí lá, o que acontece quando se multiplica um número pelo seu inverso? Aí começamos a melhorar, né? Quando a gente começa a multiplicar, começa a melhorar o negócio. O que acontece quando se multiplica um número pelo seu inverso? Vamos lá. Operações com números relativos. Só para lembrar, números relativos são os números positivos, negativos, incluindo o zero. O que são números, o que são números relativos? São os números positivos, negativos, incluindo o zero. Ou seja, você está com a sua reta aí, tem um zero, tem um negativo, o zero e o positivo. Então, o número relativo é tudo isso aí, tá bom? Vejamos como realizar as 4 operações fundamentais com números relativos. Primeiro, vamos começar com a soma e a subtração. Na soma e subtração de números relativos, deve-se observar as seguintes regras. Se os sinais de números são iguais, devemos somar os valores absolutos e conservar o mesmo sinal. O que é que ele está dizendo? Mais 7 com mais 4, ou menos 7 com menos 4, os sinais são iguais, tá bom? Então, você vai somar e conservar o sinal. Se os sinais são diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do número maior. Aí ele botou, faça a diferença. Gente, se os sinais são diferentes, faça a diferença. Diferença na matemática significa subtração, tá? Toda vez que você lê diferença, qual a diferença, significa que é para você fazer uma conta de subtração dos valores absolutos e conserva o sinal do maior deles. Então, aqui, menos 27 com menos 14, sinais iguais, somo 27 mais 14, 41, e ele dá negativo. Lembra de dívida? Negativo é dívida, está devendo. Então, você devia 27 e ainda foi lá, pegou emprestado 14. Está devendo quanto agora? 41. Mas, no segundo caso, você devia menos 254 e pagou R$ 117. Então, você só está devendo menos 137, tá bom? Se sua mente funcionar melhor assim, você lembra de questão de dinheiro, de dívida, e aí você nunca vai errar. Agora, se você lembrar da propriedade, também vá em frente, tá? Então, sinais iguais, soma, conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do número maior. Na multiplicação e divisão, não muda nada. Lembra a nossa tabelinha da multiplicação dos sinais? Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos, menos com mais é menos. Ou seja, sinais iguais sempre vai dar positivo na multiplicação e na divisão. De sinais. Estamos falando de sinais, tá bom, galera? Não começa a confundir aí uma coisa com a outra, não. Na multiplicação e na divisão de sinais, os sinais iguais sempre vai dar positivo, sinais diferentes sempre vai dar negativo. Então, vamos colocar em prática aqui. 2 vezes 9 dá 18, só que é menos 2, menos 9, tá? Menos 2 vezes menos 9. Você multiplica os números e multiplica os sinais. Aí você tem 2 vezes 9, 18, menos com menos dá mais. Aí você tem menos 3 vezes mais 21. Multiplica os números, 3 vezes 21, 63, menos com mais dá menos. 6 vezes 9 deu 54, mais com menos dá menos, aí é menos 54, viu, povo? 35 dividido por 7 dá 5, então aí dá menos 5. E menos 100 dividido por menos 5, 100 dividido por 5 dá 20, menos com menos dá mais. E aqui tem outra atividade, vou pausar agora o vídeo. Vocês vão ficar com essas duas atividades hoje, tá? A primeira atividade vocês vão colocar lá o inverso, beleza? E a segunda atividade vocês vão ficar com isso aqui. Elimine os parênteses e calcule o valor das expressões a seguir. Expressão é algo que a gente sempre vai bater na mesma tecla. A gente sempre vai estar fazendo, mesmo porque é algo que você tem preguiça de fazer e é algo importante de se fazer, tá bom? Porque aquilo que a gente tem preguiça, a gente não faz. E se a gente não faz, a gente não aprende. Então, a professora tem que insistir. Eu estou insistindo aqui em você mais uma vez. Então, aí você vai fazer, primeiro você vai resolver os sinais, depois você resolve os números, galera. Simples assim. Como é algo que a gente já vem estudando, acredito que vocês não vão ter dificuldade. Dá outra pausa aqui, ó. Encontra o valor das multiplicações e divisões. Multiplica o número, divide o número, multiplica o sinal, tá? A regra é essa.
E logo depois, na próxima aula, a gente vai começar os números decimais, as operações com os números decimais. Então, aqui nós estamos somente com as operações dos números inteiros, tá bom? Dá uma pausa, dá um print. Se você tiver com o celular, dá um print. Se não tiver, dá uma pausa no vídeo, copia a questão. Então, você está com 3 questões aí. Você está com a questão do inverso, está com a questão da soma, né? E está com a questão da multiplicação. A soma, qual é a regra? Vocês vão primeiro resolver aqui a questão do sinal, gente. Primeiro tem que tirar tudo isso aqui dos parênteses. Aí aqui, vamos supor aqui, ó, mais 5 mais menos 19. Primeiro vai resolver a questão do mais e o menos aqui do meio. Aí vai ficar mais 5, mais com menos, menos. Vai ficar mais 5 com menos 19. Eu vou resolver aqui um para vocês. Deixa eu pegar o texto aqui. Vou dar um exemplo, viu? Uma colher de chá para vocês. Então, aqui vai ser mais 5 com menos 19, tá? Aí eu lhe pergunto, você deve R$19 e pagou 5. Ficou devendo quanto lá, moça, ainda? Menos 14. É assim que você vai fazer. Então, aqui, ou você lembra da propriedade, subtrai e copia o sinal do número maior. 19 menos 5, 14, o número maior é negativo, menos 14. E aqui, professora, a letra B, do mesmo jeito. Primeiro vai tirar os parênteses. Então, você vai copiar 13. Aí tem mais com menos. Você não pode ter 2 sinais na sua conta nunca. Isso não existe. Mais com menos, menos. Aí você vem com menos 19. Mais com menos, menos. Aí vem menos 92. Mais com mais, mais. Aí você tem mais 25. Aí você vai resolver 13 menos 19. O resultado menos 92. O resultado mais 25. Tá bom? Aqui foi só para vocês lembrarem mesmo de como é que faz. Já nessa questão aqui, vou lembrar para vocês também, né? Vão dizer, professora, eu não sei fazer. Então, vamos dar uma lembrada. Esse assunto aqui não é novo, é um assunto antigo, mas a gente sempre precisa praticar as coisas. Então, aqui é assim, você vai dividir 96 dividido por 8. Você vai pegar aí, pode fazer na calculadora, professora, por enquanto pode, tá? Mas lembre que nem tudo na vida sua vai ser calculadora. Então, aí você vai pegar 96 dividido por 8, vai dar 12. Só que você tem que lembrar do sinal. Aí, menos com mais, menos. Então, você vai ter menos 12. Ok? Aqui, a mesma coisa. 144 dividido por 6. Primeiro, você vai fazer a divisão de 144 dividido por 6. E lembrando que você também vai multiplicar o sinal. Então, menos com menos dá mais. Quem quiser fazer primeiro a multiplicação do sinal, fica à vontade. Depois, resolve a questão numérica, tá bom? Minha gente, essas atividades de hoje. Envia para mim no privado, tá? Quarta-feira eu quero tudo isso aí. Um bom dia para vocês e uma boa aula, tá bom?